Olá, meus amados irmãos, quero cumprimentá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada e que a palavra de Deus que será ministrada agora em alguns minutos possa achar guarida em seu coração. Esse que vos fala, seu irmão em Cristo, Pastor Gesiel França. Muito obrigado por fazer parte do seu dia, por adentrar na sua casa, no seu carro, no seu smartphone. Muito obrigado por esse privilégio de estar compartilhando convosco a palavra de Deus e também estar junto com cada um em alguns minutos de oração no nosso devocional diário. Deus abençoe você que é inscrito, Deus te abençoe você que não é inscrito. Seria um privilégio tê-la também em nossa comunidade virtual, fazendo parte deste canal. E se estiver sendo bênção na sua vida, é muito importante você clicar no joinha, dar um like para ajudar que mais e mais pessoas venham ser alcançadas pelo reino de Deus. Quando a palavra chega, é o reino de Deus chegando aos corações dos homens. Hoje, com a graça e misericórdia do Senhor, nós estaremos falando sobre um dos salmos. Toda a Bíblia, ela é importante e inspirada por Deus. Mas existem algumas passagens que elas são mais marcantes, elas tocam de uma forma mais abrangente em nossa vida, porque ela se trata da nossa realidade. O Salmo 51 é o salmo que Davi deixou registrado. O Espírito Santo fez com que Davi escrevesse essa oração e nós aprendemos um pouco mais o porquê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como que alguém tão falho como Davi cometeu pecados tão terríveis como a premedição, a preparação da morte de um homem e também o adultério. Nós vemos também Davi, um homem com as mãos cheias de sangue, um homem de guerra, e mesmo assim a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E neste Salmo 51 nós encontramos uma das características na vida de alguém que agrada o coração de Deus. Davi, quando ele é confrontado pelo profeta Natã a respeito do seu pecado, ele imediatamente confessa o seu pecado para Natã e ele diz: eu pequei contra Deus. E Davi também vai até Deus e deixou registrado esta oração tão maravilhosa. O começo do salmo, ele chega até o Senhor reconhecendo que o homem ele é falho desde o seu nascimento. Desde a sua concepção, o homem ele já é falho. Ele tem dentro da sua natureza a semente caída. E ele sabe que uma vez que você peca, em primeiro lugar você peca contra Deus. Quando o cônjuge trai o seu companheiro, a sua companheira, em primeiro lugar ele está pecando contra Deus. Ele está pecando não contra a família em primeiro lugar, mas contra Deus. Quando o homem mente, quando o homem tem ações egoístas, quando o homem comete o terrível pecado do assassinato, em primeiro lugar ele está pecando contra Deus. Não é contra, em primeiro lugar, aquela pessoa que tirou a vida. Ele está pecando contra quem deu a vida, quem criou aquela pessoa que ele está tirando a vida nesse ato de assassinato.
E Davi, ele reconheceu isso. Quando ele diz contra ti, no verso 4, contra ti somente pequei. Eu fiz o que foi mal aos teus olhos. Então Davi, ele reconhece que ele transgrediu a lei de Deus. E ele sabe que só Deus é quem pode purificá-lo. Sabe, a inquietude no coração de um homem, no coração de uma mulher, ele está intrinsecamente ligado ao perdão de Deus. Quando nós somos reconciliados novamente com Deus, nós temos paz. Há uma paz que o mundo não pode dar dentro do coração do homem. Mas quando o homem não se arrepende, quando o homem não está ligado em Deus, não está em comunhão com Deus, ele começa a fazer benfeitorias, caridades. Ele se inscreve em várias ONGs e começa a dar as suas contribuições. Ele vai procurando diversas formas de querer se justificar através dos seus atos, até bons atos, é bem verdade. Mas no fundo, está lá dentro dele a raiz de amargura, porque ele sabe que está pecando contra Deus. Muitos até em um ato de rebeldia, conscientemente peca contra Deus. Então o salmista, ele reconheceu que ele havia errado. Ele reconheceu que ele estava em pecado e errou contra Deus e precisava do perdão de Deus. Eu posso afirmar para vocês que as pessoas que estão no inferno agora não estão lá por causa do pecado. Preste atenção no que eu vou te dizer, não estão lá por causa do pecado. Porque a Bíblia diz que Deus olha do céu e não vê um justo sequer. Ora, então todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, então somos réus de juízo, estamos condenados para morrer aqui e irmos para o inferno. Lá no inferno estão as pessoas que não se arrependem, que não reconhecem que são pecadores. O inferno é lugar de pessoas que não se arrependem, mas escolhem não só não se arrepender, como viver em uma vida pecaminosa, em uma vida distante da presença de Deus. Então Davi, ele se arrependeu e ele confessou e ele foi até a Deus e ele pediu: Deus, purifica-me. Se o Senhor me purificar, eu ficarei puro. Se o Senhor me lavar, eu ficarei mais alvo do que a neve. E o homem, quando ele peca, volta a dizer, ele pode fazer de tudo, ele vai aos bares, às baladas, às viagens, mas ele não tem o doce do perdão de Deus em seu paladar. Pelo contrário, ele tem o fel de amargura no seu paladar por causa do pecado. Então o salmista diz, o rei Davi que tinha à sua disposição as melhores cantoras, os cantores, os melhores músicos para fazerem festas, para dançarem, para cantar. Mas ele diz, Senhor, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se alegre os meus ossos que tu quebrastes, porque é isso que acontece com o homem. É como se ele tivesse com os ossos quebrados quando ele está em pecado. Aí ele vai fazer a seguinte oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
O salmista sabia que o coração dele não estava puro e que o seu espírito não era reto. Então ele ora novamente diante de Deus, confessa o seu pecado, se arrepende e ele pede: Deus, cria em mim, porque o homem não pode criar por si próprio. Porque essa é uma obra do Espírito Santo. O homem só sabe por si próprio criar as obras da carne, mas o fruto do Espírito é só o Espírito Santo quem pode. Então ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E ele vai fazer outra oração que nos chama muito a atenção: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O pecado fez com que Adão saísse do jardim. O pecado nos tira da presença de Deus e o pecado entristece o Espírito Santo. E se o Espírito Santo sair de dentro do homem, o homem torna a ser o que ele é. O resto do resto, caído, pecaminoso, sozinho, sombrio, falho, pequeno. E ele no verso 12 vai dizer: torna a dar-me alegria na tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que estão sendo alvos da palavra de Deus, eu não sei como está sendo a sua história, o seu relacionamento com Deus, eu não sei. Mas de uma coisa a Bíblia nos deixa muito clara: que o pecado nos separa de Deus. Vamos nos arrependermos, vamos nos quebrantar diante de Deus. Vamos pedir perdão para o Senhor dos nossos pecados e voltemo-nos para o Senhor. Se porventura você está afastado do caminho de Deus, se você reconhece que tem vivido em uma vida de amargura, é uma vida de desilusões, e tudo isso está te distanciando da presença de Deus, e você sabe que é uma vida pecaminosa, porque a consciência, o tribunal da alma, ela diz quando nós estamos pecando contra Deus. Arrependa-te, confesse o teu pecado, reconheça que você está em pecado e clame a Deus. Deus é misericordioso para nos ajudar, porque a palavra dele diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. E Deus não é como o homem que vive se arrependendo do que fala. Deus não é como o homem que mente. Pelo contrário, Deus é aquele que vela para cumprir com a sua palavra. Vamos falar com Deus? Se você puder, feche os teus olhos e falemos com os céus. Soberano Deus e eterno Pai, ó Senhor, mais uma vez humildemente nos achegamos à sua gloriosa presença, diante do grande Deus, do Deus Criador dos céus e da terra, e que é justo, e que é santo, e que é puro, e nunca a iniquidade chegou até ti. Estamos tocados, ó Deus, pela palavra. Estamos tocados, Senhor, pela tua voz. E eu oro, Senhor, agora com todos aqueles que estão diante de ti agora com o coração sincero, reconhecendo que tem pecado e tem vivido uma vida de rebeldia e rebelião contra ti. E é contra ti que nós pecamos, Senhor. É contra a tua pureza, contra a tua santidade, contra a tua lei. Espírito Santo, vai de encontro com este homem, com esta mulher que tem
lutado por diversas vezes para deixar este pecado. Até, Senhor, tem ido até a Ti, Senhor, e confessado e reconhecido que tem errado contra Ti. Mas não tem tido condições de permanecer fora do pecado. Reconhece, ó Deus, que contra Ti, Senhor, pecou. Mas não tem forças para continuar vivendo fora do pecado. Mas como nós vimos da Tua palavra agora, que o salmista diz: cria em mim, Senhor, um coração puro e um espírito reto. Somente o Senhor é quem pode criar isso dentro de nós. Criar a força, a graça, para nós dizermos não para o pecado. Senhor, quantos e quantos não ouvem júbilos e alegria, mas têm vivido no absinto, no amargo, na escuridão. Tenha de misericórdia, Senhor. Perdoa-nos os nossos muitíssimos pecados. Perdoa, Senhor, o pecado deste que está agora dizendo: me perdoa, me ajude, me coloque de pé novamente. O homem cai, Senhor, o homem cai, mas o Senhor tem o poder para levantá-lo. O Senhor tem o poder para restaurá-lo e para glorificar o Seu nome. Que o Teu Espírito Santo não saia da nossa vida, porque quem é o homem sem o Teu Espírito Santo? É pó, é cinza, é o caco que sobra. E torna, Senhor, a dar alegria na salvação. Porque um homem e uma mulher com alegria na salvação, ele compartilha, ele divulga, ele diz o que alegra o seu coração. Pai, que esse dia seja um dia de restauração espiritual. Que esse dia seja um dia de restauração, de comunhão contigo. Que seja um dia de perdão do Pai celeste, fiel e justo aos seus filhos pequenos e fracos. Ó Deus, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, confiando no Seu amor e nas Suas misericórdias. Que a Tua mensagem, a Tua palavra ache guarida nos corações e dê frutos para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Que a palavra que fique soprando nos teus ouvidos é: eu tenho perdão para lhe dar. Eu tenho poder para lhe restaurar. E não a mensagem do inimigo que diz: você tentou de novo e você falhou. Você prometeu e não cumpriu. Mas ouça a voz do Espírito Santo, este que faz você ouvir novamente júbilos e alegria. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.